Agora vamos para um momento especial, a culminância do nosso congresso que iniciou ontem com palavras, né, pregações maravilhosas da missionária, né, da Priscila. E hoje nós estaremos com a nossa culminância através da nossa roda de conversa, como foi divulgado nas redes sociais. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar as nossas convidadas para estar aqui conosco, para essa roda de conversa, para esse bate-papo edificante, em nome de Jesus, tá certo? Então, eu gostaria de chamar aqui Carol Torres. Vamos bater uma palma para a nossa querida missionária Carol Torres. Pode sentar. Uma grande amiga de coração, frequenta a minha casa. Ela e o pastor Felipe estão há um tempo já plantando uma igreja lá em Serra Branca, uma igreja presbiteriana. Tem sido uma bênção. É coordenadora do projeto Compaixão, que trabalha com a educação e reforço de crianças. Tem sido uma bênção, né, Carol? Ela vai compartilhando aqui com vocês. Eu convidei a dedo mulheres que influenciam, que são influências para a glória de Deus. Então, estamos aqui com Carol Torres. Gostaria de chamar Priscila Duarte, nossa querida Priscila, que já nos abençoou tanto neste congresso. Priscila é da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, Recife, esposa do presbítero Aristeu. Estava aqui conosco junto com o André. Uma bênção, Priscila. Gostaria de chamar aqui Camila Mariz, nossa querida Camila. Camila é advogada, coordenadora do projeto Antes que Aconteça, é a nossa segunda dama do estado da Paraíba. Nos dá essa honra de estar aqui conosco. E queria chamar Belinha, Ana Isabela, né? Ana Isabela, para estar conosco aqui, nos edificando com tudo que elas têm aqui para entregar da parte do Senhor, tá certo? Vamos lá. O tema da nossa roda de conversa, como as irmãs já estão bem familiarizadas, é influencer cristã. E aí, diante de tudo que a gente já aprendeu, né, de tudo que a gente já viu a respeito sobre o tema, do quanto as redes sociais ela tem o alcance de transbordar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Fizemos aqui a distinção de uma influencer qualquer e uma influencer cristã. Existe uma diferença no formato, no conteúdo e tudo mais, né? E agora nós iremos tratar desse tema, nos aprofundar. Primeiro nós fizemos a nossa roda de conversa vai ser dividida em 2 blocos. Primeiro bloco a gente vai fazer perguntas e o segundo também. E depois nós iremos passar para vocês fazerem as suas perguntas, tá ok? Conforme aqui nossa projeção, nós temos uma primeira pergunta, né, para a missionária Carol Torres. Eu vou seguir aqui a sequência, tá? Eu vou ler essa pergunta, tá? Qual a relevância das redes sociais para a divulgação da missão de Deus, no sentido de benefícios e propósitos? A perguntinha está aqui, tá? Para quem se esquecer. É que demora um pouquinho. Isso. Aí, chegou. Boa tarde, irmãs, graça e paz. Que alegria estar com vocês novamente e termos essa oportunidade tão especial de pensar na direção de Deus para o nosso coração como mulheres, né? A pergunta é qual a relevância das redes sociais para a divulgação da missão de Deus, né? Pensar sobre isso, para mim, é pensar sobre um desafio que a gente vive diariamente, porque a gente está longe, vivendo a missão de Deus lá em Serra Branca. E as redes sociais, muitas vezes, são um meio, por meio do qual a gente compartilha com outras pessoas aquilo que a gente está fazendo lá. E o que foi perguntado é quais são os propósitos, os benefícios que estão envolvidos nisso, né? No nosso caso, a divulgação é tanto em relação a compartilhar com as igrejas, com amigos, como nós somos de longe da nossa família, eu sou do Ceará, Felipe é do Espírito Santo, a gente também compartilha como uma forma de fazer a nossa família ver, né, o que a gente tem compartilhado. E pensando sobre isso, eu fiquei refletindo de que forma a gente pode fazer isso para a glória de Deus,
que propósitos. E foi até uma forma de avaliar a forma como eu tenho feito isso. Acredito que a gente consegue perceber uma diferença. Anteriormente, quando um missionário compartilhava sobre o trabalho dele, tinha aquele domingo missionário, ele ia na igreja, aí ele mostrava umas fotos no slide. Um tanto antes eram as cartas, né? O missionário escrevia uma carta falando sobre como estava o trabalho, ou às vezes vinha uma revista, e ali por meio da revista tinha um cantinho missionário, e a gente via ali a divulgação. E aí, com o passar do tempo, as coisas vêm mudando, e hoje a gente consegue, por meio de um story, compartilhar o que a gente está vivendo. A gente consegue, por meio de uma publicação, fazer isso. Não necessariamente num domingo que foi marcado para que a gente estivesse naquela igreja, para compartilhar a palavra de Deus. Lives também, né? Eu acredito que algumas pessoas acompanham o nosso trabalho. Eu também acompanho o trabalho de vários missionários. E eu acredito que, antes de pensar nos propósitos que envolvem isso, existe um cuidado muito importante que a gente precisa ter, que é um princípio que Jesus nos ensinou a respeito da forma como a gente coloca diante dos outros os nossos atos de serviço. Tudo que a gente faz, a gente precisa fazer esperando de Deus a recompensa e não dos homens. E a gente corre um sério risco de, ao compartilhar o que a gente faz, é um cuidado que a gente precisa ter, antes de falar sobre os propósitos, eu penso que é um cuidado que eu preciso ter, é um cuidado que toda pessoa que cumpre a missão de Deus precisa ter, de não compartilhar na intenção de receber a recompensa por meio das curtidas, por meio da aprovação, dos comentários. E é um desafio real, né? A gente vê Mateus 6, versículo 1, é um princípio bíblico que diz: tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, assim de serem vistos pelos homens. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Então, quando a gente se coloca para divulgar aquilo que a gente faz, existe uma linha bem tênue entre compartilhar para a glória de Deus e entre compartilhar para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. E aí é uma questão no coração, né, que nós precisamos olhar o tempo inteiro. Mas pensando nos propósitos que envolvem a relevância das redes sociais para a divulgação da missão de Deus, eu penso que o principal motivo pelo qual a gente divulga a missão que a gente está cumprindo em nome de Deus, em Serra Branca, por exemplo, ou qualquer missionário, em qualquer lugar, é para a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem. Então, o primeiro motivo pelo qual a gente compartilha precisa ser para a glória de Deus. A gente tem um versículo muito conhecido, 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando eu me proponho a me apresentar nas redes sociais, compartilhando, por exemplo, algo sobre o Projeto Compaixão, ou sobre um trabalho que a gente faz com as mulheres em Serra Branca, eu preciso avaliar o meu coração e a forma como eu estou fazendo para ver se Deus está sendo glorificado. A intenção não é falar do que eu faço, a intenção não é simplesmente fazer as pessoas sentirem muita tristeza, por exemplo, pela situação das crianças em Serra Branca apenas. A principal missão desse compartilhar é que o nome de Deus seja glorificado. Por exemplo, quando as pessoas veem a mão de Deus provendo cuidado para aquelas crianças no Projeto Compaixão. Quando as pessoas veem o Senhor nos enchendo de alegria para fazer aquele trabalho, apesar de estarmos longe das nossas famílias. Quando as pessoas observam Deus suprindo necessidades em um lugar onde não tinha o que a gente precisava. Então, a gente precisa ter o propósito de glorificar a Deus, mostrando para as pessoas: não estamos aqui porque temos um bom coração, mas porque Cristo nos convenceu a isso. Estamos aqui para cuidar dessas pessoas, porque essa é a missão que Deus nos deu. Estamos aqui para pregar o Evangelho acima de tudo, porque foi essa a missão que Deus nos deu. E tanto quando a gente compartilha as alegrias, quanto quando a gente compartilha as tristezas, porque existem momentos, às vezes, difíceis que a gente precisa compartilhar. Em tudo isso, a gente precisa se perguntar: Deus, como o teu nome pode ser mais glorificado na forma como eu vou passar isso nos meus stories?
como o teu nome pode ser mais glorificado na forma como eu vou transmitir isso por meio de uma publicação, né? Então, acima de tudo, para a glória de Deus. Em segundo lugar, é importante que a gente compartilhe com o propósito de que as pessoas sejam abençoadas. Tanto em Serra Branca, porque quando eu compartilho, a gente já teve diversas situações em que o compartilhar trouxe bênçãos de Deus para o Projeto Compaixão. O compartilhar trouxe bênçãos de Deus para a plantação em Serra Branca. E as próprias pessoas que estão vendo o compartilhar, elas podem ter a sua fé edificada no Senhor também. Então, primeiro, para a glória de Deus. Segundo, para que as outras pessoas sejam abençoadas. Tanto as pessoas que eu acompanho lá de perto, quanto as pessoas que estão me assistindo lá do outro lado. E aí, essas bênçãos podem chegar por meio de orações. As pessoas que estão vendo esse compartilhar nas redes sociais, elas podem se comprometer. Eu estou vendo que esse missionário, que esse pastor está precisando de orações nessa área e assumirem o compromisso. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, à medida que a gente compartilha e pessoas de lá para cá se comprometem a orar, pessoas são abençoadas. O campo é abençoado. Necessidades são supridas. Há pouco tempo a gente precisava comprar os brinquedinhos das crianças no Projeto Compaixão. E como nós somos uma igreja em plantação, e uma igreja formada por uma maioria de pessoas muito simples, então a gente não tem recurso na igreja para sustentar o Projeto Compaixão. E aí eu fui nas redes sociais e falei, olha, eu preciso, acho que alguns de vocês devem ter visto isso, eu preciso arrecadar 50 brinquedos, para a gente dar um presentinho para cada uma delas. E quando a gente menos esperou, Deus foi levantando as pessoas e a necessidade foi suprida. Então, esse compartilhar da missão trouxe o suprimento da necessidade, né? O fortalecimento nosso também. Posso falar individualmente que muitas vezes essa troca nos stories me abençoou. Compartilhando a respeito de desafios ou de como é a nossa rotina, ouvir o apoio dos irmãos de lá para cá é algo que aquece muito o coração. Principalmente no nosso caso, que a gente está muito longe da família também. Então, por meio das redes sociais, compartilhando o que a gente está vivendo como missão em Serra Branca, a gente acaba se sentindo acolhido por meio dos irmãos que acompanham a gente. Então, você lê um textinho pequeno de um irmão que diz que está orando por você. Ou você vê um texto pequeno, eu sou tão chorona que eu já estou quase chorando aqui. Ou um irmão entra em contato com você e diz, olha, minha fé foi tão edificada quando eu ouvi você contar aquele testemunho. Ou eu senti vontade de começar um trabalho com as crianças aqui no meu bairro, vendo o que vocês estão fazendo aí. Então, essa troca é de muito fortalecimento para o coração. Então, as pessoas são abençoadas, o campo é abençoado, as pessoas que acompanham do outro lado da tela são abençoadas e nós somos abençoados também. Então, eu penso que, acima de tudo, para a glória de Deus. Eu vou ler rapidamente para finalizar essa minha resposta aqui, o que está em 2 Coríntios 1, do versículo 8 ao 11. É um momento em que o apóstolo Paulo está compartilhando da sua própria missão, né? Ele fazia isso por meio das cartas. A gente faz isso por meio dos stories, de uma publicação, muitas vezes. Aí ele diz assim, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tinha mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. O apóstolo Paulo compartilhando da sua experiência na missão. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Então, Deus é glorificado quando as pessoas percebem que apenas Ele poderia ter nos chamado a fazer o que a gente faz, que apenas Ele nos sustenta naquilo, e as pessoas são abençoadas, assim como nós também
somos abençoados. Então, eu vejo inúmeros benefícios e tenho vivido muitos deles também, à medida que a gente precisa sempre também, ao mesmo tempo que a gente sempre precisa observar aquela linha tênue. Estou fazendo para glorificar a Deus ou para mostrar para os outros o que eu estou fazendo? Então, acho que mais ou menos por aí. Muito bem, né? De fato, tem a ver com o que Priscila falou até ontem, a questão da motivação do coração, né? Eis a diferença. E é interessante que hoje nós podemos contribuir com a missão em Serra Branca, orando, conhecendo um pouco do projeto. Eu conheço bastante do projeto, porque Carol é minha amiga, mas porque nas redes sociais ela me possibilita esse compartilhar e essa interação. E a gente vibra, né? Quando as crianças conseguiram os brinquedos, a gente vibrou. Que bom, a meta foi alcançada, Deus foi glorificado. Então, há muito o que aproveitar de positivo com as redes sociais. A gente vê aí no exemplo do projeto Compaixão e da experiência da missionária Carol em Serra Branca, não é isso? Vamos agora para a segunda pergunta. Está aqui aparecendo que é quem? Só para eu... segunda pergunta. Vamos fazer para a Priscila. Eu vou ler aqui. Se as redes sociais é um ambiente evitável ou, inevitavelmente, todos necessitam fazer uso desse recurso? A existência do ser humano como dependente da cultura do self. É a máxima. Posto, logo existo. E aí? Essa pergunta, hein? A gente quase não conversou ontem, vocês quase não me ouviram hoje e ontem, né? Querem mais? Eu achei bem interessante, muito boa essa pergunta, porque se a gente disser que as redes sociais são inevitáveis, a gente está dizendo que todo mundo tem que estar nas redes sociais, né? A ponto de quem não estiver nas redes sociais está pecando de alguma forma, ou está de alguma forma em débito, né? Então, eu acho que eu não posso ser muito apressada em falar que elas são inevitáveis. Eu acho que elas são muito importantes. Eu acho que elas funcionam como um amplificador daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, como a gente disse ontem, não é? Mas eu acho, por exemplo, que como pais, como mães, a gente falou ontem aqui, nem que seja para seguir o nosso filho, a gente tem que estar nas redes sociais. E aí, indo por esse lado, talvez, nesse sentido, se a gente não estiver lá nem para ver o que o nosso filho está fazendo lá, e deixa nosso filho lá, né? A gente permite que nossos filhos estejam, mas nós não estamos lá nem para ver o que eles estão fazendo, nós estamos sendo negligentes como pais. Dessa forma, então, a gente pode dizer que a gente está pecando, porque a gente está sendo negligente, deixando que eles estejam e a gente não então a gente precisa avaliar cada situação, cada cenário. Tem pessoas que o chamado delas é para trabalhar com redes sociais. Tem pessoas que elas são criativas e a forma de criatividade, elas estão ali transbordando a criatividade nas redes sociais. É lindo, é maravilhoso. Talvez elas até nem usem de uma forma como deveria usar, guardando aquela motivação do coração, como a gente viu. Mas isso é um aprendizado. Nós somos chamadas a cada dia a aprender. Não pensem vocês, porque nós ouvimos o que nós ouvimos ontem e hoje, que a gente vai voltar para casa, nossos problemas acabaram, nunca mais vamos pecar nas redes sociais. Muito pelo contrário. Amanhã nós vamos ter que nos lembrar de tudo isso. Mas graças a Deus, o Espírito Santo, ele nos ensina com mansidão, não é? De novo. Então, a gente precisa estar dispostas mesmo a realinhar todas essas coisas, né? A gente pode até falar, e é muito comum a gente falar assim, se você não está nas redes sociais, você não existe. Posto não existe. Você não se faz conhecido, mas aí depende também do seu desejo. Com o que você trabalha? Qual é o seu chamado? Deus te chamou para quê? De repente, Deus te chamou naquele momento da sua vida para influenciar só seus filhos. E Ele não quer que você esteja gastando o seu tempo nas redes sociais. Não que a mãe que tem os filhos lá e tenha também, que crie e poste conteúdo nas redes sociais, esteja fazendo algo ruim, não. Mas cada pessoa tem o seu chamado específico. Nós seremos todos missionários, seremos todos blogueiros, seremos todos, né, criadores de conteúdo. Eu já falei que eu sou um zero. Por exemplo, eu deveria até ficar menos, porque o tempo que eu gasto para fazer um rios horrível, a minha filha gasta 5 minutos. Ela pega rapidão. Deixa eu consertar isso aí para você. Então, de repente, eu posso avaliar na minha situação. Eu não deveria ter gastado 2 horas do meu dia. Eu cheguei em casa arrasada outro dia, porque eu fiquei 2 horas tentando fazer um riso e ficou ruim. Fica assim bom, né? Ficou ruim.
Então, eu não usei de maneira sábia, né? Sabe, eu tenho que alinhar alguma coisa aí. E a questão da gente postar também, tem um outro lado, eu preciso ser conhecida? Eu preciso divulgar tudo que eu faço, faz parte da minha profissão, faz parte do meu chamado, né? A gente tem que pensar nisso. Só que muitas vezes, por que a gente posta essa frase que eu gostei demais? Posto, logo existe. É a era do selfie, Isso, né? isso. Porque, na verdade, a gente vai falar sobre isso, acho que na próxima pergunta, nós precisamos de validação. Nós precisamos de validação. Então, quando a gente posta e nós queremos que a nossa identidade seja validada, através das curtidas, através dos compartilhamentos, porque se isso não acontecer, a gente não existe. Mas isso não é só nas redes sociais, isso é uma característica do ser humano. A nossa identidade... É como se fosse, quem não marca presença, abre concorrência. Abre concorrência. Porque tem aquela ideia de estar presente realmente. A gente precisa estar engajado, isso em tudo, no trabalho, aonde a gente estiver, a gente precisa realmente se engajar e fazer aquele trabalho, né? E ser visto por isso nessa perspectiva, né? Mas a gente precisa, em determinada fase da vida da gente precisa ser visto. Essa questão que a gente tem que pensar, a gente está querendo ser vista para quê? Qual é a mensagem, qual é a nossa missão, nosso propósito que a gente está querendo colocar? Tem pessoas que não gostam de redes sociais, não gostam, não acham que perdem tempo. Tem pessoas que são uma bênção. Eu até selecionei um texto de John Piper. Vocês conhecem John Piper, né? Aquele senhorzinho maravilhoso que abençoa tanta gente. E ele é hiper tecnológico. John Piper é super tecnológico. Olha o que ele fala aqui. John Piper, quando ele foi questionado como ele usa a tecnologia para cumprir o propósito do seu chamado, a vocação da vida dele, ele foi rápido em falar sobre todas as maneiras como todos os aplicativos dele, os softwares da Bíblia, ele tem o software da Bíblia, tem alimentado a sua alma ao longo dos anos, ou seja, a tecnologia tem alimentado a alma dele. E aí, no final da entrevista, esse autor é o Tony Henry, quando ele fala que ele entrevistou John Piper, nesse livro que eu falei hoje e ontem, né? E ele fala que no final da entrevista, o John Piper, o Piper olhou para todos os seus devices, né? O notebook dele, o iPad, o iPhone, todos posicionados sobre a mesa, um do lado do outro. E olha o que o Piper diz. Eu quase choro de emoção de tão preciosos que são para mim. Sim, são ferramentas brilhantes, feitas principalmente por homens e mulheres que não são submissos a Deus. É a graça comum. É a graça comum que está disponível para nós, que somos servas do Senhor. Homens e mulheres que não são submissos a Deus, ele reiterou. E também são ferramentas que podem dar abertura a milhares de tentações convenientes, como nós vimos ontem. Mas se usadas com cuidado e disciplina, as ferramentas digitais são, nas palavras de Piper, um baú de tesouros da glória de Deus. Olha o que ele fala sobre a tecnologia, um baú de tesouro da glória de Deus. E aí a gente tem que se lembrar de 4 palavrinhas quando a gente tiver em mãos as nossas redes sociais, que a gente falou ontem e hoje, né? A gente não pode negar que ela exerce influência sobre nós, não podemos negar a influência. Precisamos fazer escolhas com sabedoria, precisamos ficar atentas ao tempo e precisamos ter discernimento. Essa é a chave, eu acho, se a gente puder resumir. Perfeito. E aí, para saber se é inevitável ou não, aí vai caber de... Cada um que vai pensar, refletir sobre sua fase, seu momento, seu papel social naquele momento. O que está precisando? Se está demais, fique sem, faça uma desintoxicação. Eu estou quase nesse ponto de fazer a desintoxicação. Não, está ótima a tua rede social, mulher, permanece. Muito bom, muito bom. Vamos lá, terceira pergunta. Para Camila. Como uma figura pública e tendo em vista a visibilidade e o alcance proporcionados pelas redes sociais, como você tem escolhido utilizar esses recursos? Com qual propósito? Em que vertente? Profissional ou pessoal? Boa tarde, gente. Nayane, eu queria primeiro lhe agradecer pelo convite, porque quando ela disse que o tema do encontro era influência cristã, eu disse, e por que ela está me chamando? Mas assim, eu louvo a Deus pela sua vida, por você ser o tipo de mulher que Jesus quer que a gente seja, que irradia a glória dele. A gente não tem tanta proximidade, nossa proximidade realmente é pelo digital. O digital, ele tem essa funcionalidade de aproximar e de trazer para perto pessoas que podem nos abençoar, e eu acredito que isso é mútuo.
E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu acredito que o Senhor se alegra quando olha para uma filha dele que escolhe, numa semana conturbada, como eu acredito que todo mundo tem vivido, fazer um congresso para mulheres, reunir mulheres e estarmos todas aqui com o mesmo propósito, que é glorificar o nome do Senhor. Né? Quando a gente escuta a fala de Carol, a resposta de Priscila, eu tenho certeza que a dela não será diferente. A nossa missão, enquanto cristã, sempre será glorificar o nome do Senhor. Então, embora circunstancialmente uma figura pública, a minha maior preocupação com a rede social é demonstrar, em primeiro lugar, quem eu sou verdadeiramente. Não mais uma personagem, mais uma figura, mais uma digital influencer. Eu não tenho esse perfil. Admiro, como Priscila falou, acho lindo. Tem tanta gente que produz conteúdos fantásticos que nos inspiram, mas para mim, particularmente, de maneira muito particular, a minha maior preocupação é que aquilo que eu esteja falando, aquilo que eu esteja levando, esteja alinhado com o que o Senhor tem para a minha vida. E eu entendo assim que isso deve ser com cada uma de nós. Essa deve ser a nossa primeira preocupação. A nossa primeira preocupação enquanto cristãs não pode ser ter o maior número de likes, né, Carol? Ter o maior número de curtidas, ter o maior número de compartilhamentos. A verdadeira influência é a influência da vida real. É quem você genuinamente é. O digital é um mundo particular, é um universo que se construiu e que se apresentou para nós nos últimos anos. Né? Até minha avó tem acesso, ela tem 92 anos, e ela tem acesso à rede social, ela curte as coisas que a gente posta. É uma maneira, sim, dela estar perto dos meus filhos, dela estar acompanhando o que eu estou fazendo. Então, é muito bom, isso é gostoso e é inegável, como todo mundo já falou, é inegável a influência. Todos nós estamos conectados o tempo todo. E quando eu recebi a pergunta de Nayane, eu fiquei assim, eu gosto de pegar as coisas que o Senhor traz para a minha vida e ficar me confrontando. Porque eu acho que a palavra ela não vem para dizer assim, aquela história de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Todo mundo que encontrou com Jesus ao longo da Bíblia foi transformado. Então, a palavra, para mim, ela sempre vem para transformação. E tudo que eu vou fazer, seja na vida real ou seja no digital, a minha preocupação isso está alinhado com o que o Senhor tem para a minha vida? Isso de alguma forma vai ser bom, vai ser positivo, vai ser agradável, vai ser para disseminar a paz, a justiça? Então, ótimo. A Bíblia nos ensina que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Né? Então, eu acho que assim, tudo na vida, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, aquela paz que não é uma paz, nem sempre, na maioria das vezes não é mesmo, não é uma paz do sorriso no rosto. Muitas vezes a gente obedece de cara fechada, porque justamente é o que a gente não queria fazer. E isso é obediência, porque se fosse para a gente fazer só a nossa vontade, seria cumprir aquilo que a gente deseja. E eu entendo, eu vejo, eu enxergo a palavra do Senhor, o Evangelho, a missão de ser cristão na terra, na contramão de tudo que gostaríamos de fazer. Eu não sei como é na vida de vocês, mas na minha vida, o Senhor se apresenta dessa forma. E eu vejo até, quando eu estou educando meus filhos, quando eu estou procurando instruir, levar o ensino para eles, como é difícil. Gente, como é difícil. É muito difícil, porque tudo que eles querem fazer, a maioria das coisas que eles querem fazer, e na hora que eles querem fazer, não é aquilo que deve ser feito naquela hora. Então, eu pensava hoje de manhã, eu disse, meu Deus, essa pergunta, assim, revela assim, ao meu coração, o que é que eu poderia trazer? Porque de mim, eu não tenho nada. Eu acredito que ninguém sozinho tem nada para dar. A gente tem quando a gente está revestido pelo Espírito Santo, quando a gente está debaixo da vontade do Senhor, quando a gente busca um relacionamento sincero e verdadeiro, que é como, mais uma vez, Carol disse,
é um relacionamento que a gente tem que ter uma linha muito tênue para não ultrapassar, né? Para que a rede social não traga uma coisa diferente da realidade, que a gente, ao invés de glorificar o nome do Senhor, esteja sendo motivo de desonra. E aí o Senhor trouxe ao meu coração aquela palavra que está lá em Filipenses 3:12, quando o apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãs, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Então, nosso alvo, a nossa meta, seja no digital, na vida real, nessa perspectiva de que, para mim, pelo menos, o digital ele tem que refletir quem nós somos, o digital ele tem que refletir as nossas atitudes e não ser só um discurso, só uma fala, só um personagem. Eu me vejo muito sempre me confrontando com essa palavra, que seja para caminhar, para prosseguir para o alvo, que eu possa ajudar outros e outras a prosseguir para o alvo. Eu acredito que essa é a nossa missão e é para isso que Jesus veio e para isso que Ele nos libertou. Muito bem. E é interessante que a Camila falou sobre isso, que a gente tem um contato digital. E aí ela tem 2 meninos, eu tenho 2 meninos, as idades parecidas, e aí tá, de vez em quando tá a Camila. Ele não conseguiu dormir ou tá comendo assim, eu digo, meu Deus, Natan é assim. Então a gente compartilha muito. Então eu aprendo muito com o que Camila posta, muito com o que Carol posta. Carol também tem meninos da mesma fase, né, da mesma idade. Então como é rico, como a gente aprende, como a gente cresce. E uma coisa, Camila, que você falou que eu achei extremamente interessante, e por isso que você está aqui hoje. Porque eu lhe vejo nas redes sociais como você está, eu percebo essa naturalidade sua, eu percebo essa pessoa Camila. Porque nós temos a nossa identidade, acima de tudo, a identidade em Cristo. A depender do que nós somos, do que nós exercemos, qual é a nossa profissão, a nossa identidade é em Cristo. Então, você tem revelado isso muito nas redes sociais. Eu fico muito feliz de perceber isso aqui agora. Então, que Deus continue abençoando também sua vida, Priscila, Carol, Belinha, porque são mulheres influenciadoras que influenciam para a glória de Deus e me influenciam para a glória de Deus. Vamos lá, a próxima pergunta agora para Ana Isabela. Eu gosto de chamar de Belinha, porque está difícil chamar tudo de Ana Isabela. Ana Isabela é dentista, eu acho que eu esqueci até de apresentar. É dentista, é professora da universidade, é esposa do nosso querido Robertinho, médico, nora do nosso eterno presbítero aqui, doutor Roberto Inice, que nós amamos de coração, fundadores da nossa igreja. Então, a família de Belinha é só paixão, só amor que a gente tem pela família de Belinha. Então, Belinha, como discernir naquilo que postamos entre aquilo... Não, essa pergunta é do bloco 2, é a pergunta do bloco 1. Querem, me ajuda. Acho que pode fazer essa pergunta, né? Depois, tá aí a do bloco 1, que é como se a gente fosse tentando afunilar. Olha, cada pergunta tem todo um propósito, nada é aleatório. Então, a pergunta para Ana Isabela, no bloco 1. Tendo em vista os inúmeros papéis que você exerce na sociedade, mais especificamente no âmbito acadêmico, quais os recursos que você tem utilizado para influenciar pessoas? Essa pergunta para você, Belinha, foi muito minha, porque algumas perguntas dessa eu sempre brinco. O meu, como é que se diz, o meu universitário, né, André, está sempre comigo. Então eu disse, para fazer as perguntas você vai me auxiliar. E essa foi para a Belinha, porque eu também faço doutorado na Universidade Federal, e a gente sabe a hostilidade que está, muitas vezes, para nós que somos cristãs. Gente, está cada vez mais difícil, porque realmente está complicado, realmente questão de perseguição e tudo mais. E aí eu sei que Belinha tem toda a experiência dela, então foi mais nesse sentido, tá, Belinha? É sempre uma honra estarmos, né, nessa oportunidade tão rica, compartilhando os nossos saberes e principalmente o amor genuíno de Cristo umas com as outras.
porque a gente sempre recebe e também ensina, e essa partilha é muito salutar e aquece nosso coração. Muito obrigada, Nayane, me senti muito lisonjeada e honrada também, em virtude dessa seleta mesa, né? Para a gente é uma honra. E afunilando e alcançando a resposta que você me pergunta que você me fez, a resposta que eu poderia dar, eu acho que é assim, pessoal. Eu tenho a vivência na docência desde o ano 2006, mas antes da docência, vivemos na academia enquanto graduandas e nas especializações, mestrado e doutorado. Então, a gente tem a vivência como um aluno e a vivência agora como um docente. E contando minha breve história, desde 97, que eu estou na academia, quando eu entrei no curso de odontologia, o Espírito Santo já tinha me resgatado em 95, então já comecei na faculdade tendo o alvo certo, sabendo quem eu estava representando aqui na Terra. E eu tinha um hábito que o Espírito Santo colocou no meu coração, de todas as vezes que eu ia estudar, eu sempre orava, glorificava aquele ensino, aquele estudo a Deus e sempre escrevia um versículo. Aí eu comecei a já influenciar as pessoas xerocando o meu caderno, porque cada capítulo de cada aula, de cada ensino, de cada resumo, tem sempre um versículo. Sempre, sempre, sempre. E quando esse caderno passou para ser de períodos em períodos, ou então quando um livro de um capítulo, de uma coisa, professora, a senhora me empresta, professora, aquele versículo, coisa linda, falou comigo, porque desde o livro da graduação que ele já havia sido consagrado a Deus. Porque ai de mim, se não fosse o Senhor me capacitando a fazer exatamente tudo. Que eu varrer uma casa, eu preciso da capacitação do Senhor. Porque se não for a saúde, a respiração, se não for tudo, eu não consigo varrer a casa. Então, em todos os nossos atos, tem que ter a porção genuína da generosidade de Deus. E eu precisava que Ele me ensinasse, porque Ele é meu primeiro professor. O Espírito Santo é cara a cara aqui comigo. E eu me lembro demais que quando eu ia fazer prova, eu dizia, Senhor, eu sou humana, eu sou tendenciosa, e todo ser humano é corrupto. Então, de propósito, se Sandra fosse a minha professora, eu sentava na frente de Sandra. Porque eu não queria dar margem a Satanás de querer ter a tendência de querer colar para as pessoas estarem falando de mim. Então, eu sempre escolhi a carteira da prova, que era de frente para aquele meu professor. Para que eu pudesse não ter nem a tentação, porque qualquer tentação, ela é humana. Eu sou mais tendenciosa para umas fragilidades, Camila para outras, Priscila, Carol. Em alguns pontos, Nayane, somos iguais, outros somos totalmente distintas, mas isso é fato. Todas nós somos tendenciosas pela nossa fragilidade, que é humana, a falharmos em distintas áreas. Então, eu sempre tentei refletir Cristo na minha vida de boca calada. Me lembro demais, tínhamos os nossos CDs de EJC, que na época a gente não tinha, né? E eu fazia muito, tanto que as pessoas se lembram. Eu gravava fitas cassetes dos CDs do EJC e dei para todos os meus amigos, amigas na faculdade, porque eu sou desse mundo. Eu sou do mundo analógico, que passei a ser inserido no digital e agora estamos no digital, mas eu vivenciei o antes e o depois. E quão abençoado foi, amigas minhas até hoje guardam de recordação aquela fita cassete com algum louvor, porque naquele momento aquilo foi uma estratégia para influenciar positivamente a vida de alguém. E aí a gente avançando na graduação, trazia minhas irmãs, não era, Sandra? Minhas irmãs em Cristo da faculdade, tu se lembra? Toda segunda-feira que faltava uma aula, um professor que faltava uma coisa, a gente corria para a tarde da restauração e eu catava minhas amigas, então me sinto muito... Eu sei que você é justamente isso. Olha, Belinha é o seguinte, onde ela chega, ela prega. Ela está pregando até por uma cadeira, porque ela é cheia do Espírito Santo, é uma mulher abençoada. Amém. E de fato, eu compartilho isso com você, que eu vejo nos acampamentos daqui dos jovens. Tem a menina dela, ela sai trazendo a reca todinha da turma para os acampamentos. Então, eu sempre tive esse temperamento, Nayane. Eu sou muito de agregar. E minha turma, ela era uma turma só com 5 paraibanos, comigo, né? 5. Então, todas adoeceu, não sei o quê. As pessoas viam em mim uma referência de um auxílio.
de pedir uma ajuda, porque não conhecia o Ceará, Piauí, né? Tantos outros estados do Nordeste. E a gente sempre vinha para essa tarde da restauração. E a gente estava... Então, eu tenho irmãs, diga assim, filhas na fé, que o Espírito Santo resgatou e me usou também como uma das pontes para que essa pessoa tivesse sido alcançada por Cristo. E entrando agora na faculdade, na pós-graduação, sabe, pessoal, mestrado, doutorado, tudo. Eu passei 5 anos morando longe do meu marido, que eu morava em Recife. E eu sempre tive essa premissa no meu coração. Eu sempre vivo como se Cristo estivesse do meu lado. É simples. Porque na frente dele, ou por trás, na frente de Sandra, ou por trás de Sandra, eu preciso ser a mesma pessoa. Então, eu dizia muito ao meu marido, nesse momento, jovem, menos de 20 anos, eu entrei na faculdade como professora, eu tinha 28 anos de idade. Então, todas essas coisas, nunca ninguém me desrespeitou. Nunca ninguém tirou uma brincadeira de mau gosto comigo, porque a gente tem que saber entrar e saber e sair dos cantos, sabendo quem você está representando e saber que imagem, que exemplo, que caráter você quer mostrar, quer seja para um orientando seu da faculdade, quer seja para o seu professor, quer seja para qualquer pessoa que lhe cerque nesse ambiente acadêmico. E eu sempre tinha essa perspectiva de sempre buscar, diante das minhas fragilidades, me comportar na frente das pessoas ou por trás dela, como se eu fosse a mesma pessoa. E aí o Espírito Santo vai cuidando e vai nos protegendo, nos livrando de todas as tentações e todo o mal. Chegando na faculdade, eu lembro demais, um dia, estava os Gideões, lá na Praça da Alimentação, lá na UEPB. E um aluno meu, que era meu monitor, ganhou uma Bíblia, e ele é baiano. E ele, vindo da Bahia, tem todas as outras influências de todos os outros tipos de religião. Um belo dia, aí nessa hora que ele ganhou, ele chegou com essa Bíblia na mão, parecia que tinha ganhado um prêmio. Professora, pelo amor de Deus, olha o que acabei de ganhar. A clínica tinha sido encerrada, eu estava organizando as coisas, e a gente se sentou na equipe do consultório odontológico. Professora, por onde eu começo? Quem é? Como vai? Como vem? E agora? O que é que eu faço? Né? Como é que eu faço? Aí eu lembro demais que chegou, vou agora falar das lutas. Chegou outro aluno, batendo assim a gente de costa, e a porta da clínica era aqui. E ele mostrando a Bíblia nova, e eu dizendo, leia João, isso aqui é Antigo Testamento, Novo Testamento, dando pequenas dicas. Aí esse outro aluno botou a mão, eita professora, já está fazendo sua lavagem cerebral em mais um? Isso é elogio. Aí, quando eu pensei nas perguntas, né, que a gente sempre reflete antes de falar, porque é uma responsabilidade indescritível estar aqui, né, segurando esse dispositivo, eu me lembrei desse versículo aqui, ó. Colossenses 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Minha gente, na hora, eu não vou dizer que eu me irei, porque a vontade que a gente tem é de se irar. Eu vou dizer que o Espírito Santo me deu uma autoridade, e ele me deu a seguinte estratégia. Aí eu disse, diante de Deus e dos homens, e aqui como um ser humano, fulano, eu tenho a responsabilidade de instruir todos os meus alunos nos ensinos mais corretos para a vida dele. Se eles me questionem qualquer coisa, se eles vierem a me questionar sobre qualquer coisa sobre a odontologia, eu tenho a obrigação de tentar responder de forma ética e correta. E tenho a humildade para dizer, ainda não sei isso, vamos procurar juntos, vamos descobrir. Se for um conteúdo, uma pergunta, o quê?
técnica, uma pergunta que seja da minha ossada. Mas eu tenho tanto amor e respeito pelos meus alunos, que eles são meus filhos, que eu não vou negá-los responder pergunta alguma. Principalmente como ensinar, como viver em Cristo, por Cristo e com Cristo. E por isso que a minha docência me vai muito além do ser uma simples professora, porque eu tenho que ensinar sobre a vida. Você quer aprender sobre a vida junto comigo? Palmas. É assim que a gente tem que fazer. Na hora, ele ficou tão impactado. Pediu desculpa. Não, professora, não era bem isso. Eu disse, é isso. Todo professor, todo educador tem a responsabilidade de ensinar os seus educandos dos bons princípios. Princípios éticos, de caráter, do ensino, não importa que sub-área seja, mas nós temos responsabilidade de instruir todas as pessoas num caminho ético, reto e correto. E nunca, ninguém que venha me procurar vai ficar de resposta vazia. Jamais. Aí, fazendo um paralelo, minha gente, se eu não tenho uma leitura bíblica diária, se eu não tenho uma vida no altar, se eu não conheço a palavra, a minha boca não vai falar nada, porque ela vai estar vazia, porque o meu coração está oco. E a gente só fala isso, não é só eu. Não é a minha capacidade, não foi minha perspicácia, não foi minha inteligência, não foi nada de mim para mim, nada. Eu apenas fui uma porta-voz daquilo que o Espírito Santo queria falar para impactar a vida daquela pessoa. Tanto um presenciou um testemunho, como o outro também foi positivamente influenciado. E é assim que a gente tem que saber. Aproveitar todas as oportunidades com sabedoria. E eu só posso saber o que eu devo e como falar se eu tiver o manual de fé, de regra, de vida prática na minha mente e no meu coração. E outro testemunho que eu queria contar a vocês é assim: sempre que alguém me convida para ser nome da turma, para ser professora homenageada, participar de uma colação de grau, cerimônias tradicionais do meio acadêmico, o Espírito Santo me inquieta de uma forma muito assim, impacto forte, e eu sempre presentei-os com Bíblias. Então, todas as turmas de 2006 até hoje ganharam Bíblias, para que eles pudessem receber a palavra de Deus. Aí, um belo dia desse, na aula da saudade, a Bíblia das meninas sumiu. No outro dia, uma quarta-feira, sei lá, professora, ela chegou aos prantos, Gerlânia, aos prantos. O que foi que aconteceu, fulana? Eu disse, professora, eu nunca tinha visto uma Bíblia. Aí eu disse, aí meus olhos já se arregalaram, né? Uma pessoa de 20 e poucos anos nunca viu uma Bíblia? Eu nunca tinha tido, professora, uma Bíblia. Foi a minha primeira Bíblia, foi a que a senhora me deu. E no meio da aula da saudade, levaram a Bíblia, eu fiquei sem nada. Aí eu disse, não se preocupe. A pessoa que pegou, Deus sabe, vai abençoar a vida de outros. Amanhã, outra Bíblia está na sua mão. Passaram-se anos, um belo dia na rede social, ela mandou uma mensagem para mim, me acha no direct e tal. Me manda a foto da Bíblia, que é a cabeceira do consultório odontológico dela até hoje. Essa aluna já morou, eu vou inventar porque eu não vou me lembrar, Bolívia, Colômbia, São Paulo, Recife, já morou em países distintos, já morou em estados distintos do Brasil, mas a Bíblia está lá, na mesa do consultório dela, como uma regra de fé e prática, que ela tenta buscar. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Tá? E semear sempre a palavra de Deus para as pessoas. E para terminar, Nayane, todas as aulas que eu ministro, um versículo está ao final da aula. E teve aula, pessoal, confesso a vocês que no semestre passado, teve aula que a aula foi cancelada. Na hora Deus mandou eu calar a minha boca de falar sobre algo humano e técnico, e eu passei a aula todinha pregando. Já tive essas experiências. E na hora, a estratégia foi dada, Deus dá um insight, eu pego a deixa, entro
instrução dele, termina a aula, todo mundo chorando, agradecendo, porque estavam exatamente precisando daquela palavra. Então é isso, são as oportunidades, são as estratégias, seja luz, sal na terra e luz do mundo. E o que eu acho mais lindo é que sempre que na faculdade tem assembleia departamental, abertura do evento de não sei das quantas, culminância do semestre, abertura do primeiro período do não sei das quantas, quem é que as pessoas se levantam e chamam para fazer uma oração? Sempre me convidam. E o que eu digo a vocês, eu posso falar algo naquela manhã, às 7h30 da manhã, se eu não recebi de 7h15, lendo a Bíblia. E o que eu acho mais lindo, pessoal, que nesse semestre que já acabou também, o versículo aqui da YouVersion, que todo dia eu leio, né, e tal, era sobre ansiedade. Quando eu cheguei na escola, na faculdade, tinha uma aluna minha aos prantos, chorando, porque estava, né, com um problema emocional. Entra na sala, no laboratório, outro, de meu Deus, espera aí, calma, para tudo, desliga motor, desliga caneta, desliga equipo. A Espírito Santo disse hoje, tal, a palavra é tal, então o recado é esse, etc. A gente precisa ter esse feeling, ter ouvido sensível ao agir e a oportunidade que Deus quer nos dar. Porque pode ser no meio da rua, pode ser numa calçada, pode ser dentro de uma sala de aula, pode ser na casa da vizinha, pode ser através... Não importa. Circunstâncias, elas sempre serão oferecidas para que o nome de Deus seja propagado, divulgado, porque toda a honra, toda a glória é sempre tão somente para Ele. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Me edificou muito, viu, Belinha? Me edificou muito, porque eu também almejo ser uma professora da universidade e tenho travado, tenho esses entraves, tenho aproveitado as oportunidades para pregar o Evangelho e não tem sido fácil. Porque você sabe hoje que está muito hostil mesmo para nós que somos, né, do Senhor. Mas aí Deus é soberano, é poderoso, e Ele mesmo, né? Isso mesmo. Vamos agora, gente, está muito bom esse negócio, não está? Eu estou aqui, assim, amando. Vamos para nossa segundo bloco, né? Passa aí para outra pergunta. Pronto, Carol. Pronto, vamos agora... Quais os cuidados a mulher cristã precisa ter no que diz respeito à exploração da imagem dela no quesito sensualidade, ao se expor nas redes sociais? Vai que é tua, Carol. A cara dela olhando para mim. Aí eu disse, quando ela mandou as perguntas no grupo, eu disse, mas tu és bonita, né? Me colocasse logo a questão da sensualidade. As irmãs vão tudo com a cara feia para mim ir embora. Eu acredito, irmãs, que os mesmos princípios bíblicos que são válidos para a nossa vida presencial são válidos também para a nossa vida online, né? Apesar de que tem certas coisas que às vezes a gente não teria coragem de dizer pessoalmente, aí vai lá e diz para dar uma indireta, né, no story, apesar de que às vezes... por não estar na frente dos irmãos, aí eu arrumo uma coragem e posto uma foto aparecendo alguma coisa que não era para aparecer. Mas assim, o princípio bíblico deve reger a nossa vida. E a Bíblia é muito clara sobre como a mulher deve se portar sobre isso. A gente vive num mundo hipersensualizado. E as redes sociais ampliaram isso, né? Eu acho que foi você que falou que a gente está numa luta contra a lascívia pela manhã agora, não foi? E a gente realmente vive essa luta o tempo todo. A palavra de Deus, em relação a essa questão de como a mulher se porta, de como ela se veste, fala sobre modéstia. 1 Timóteo 2,9 diz, quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Então,
esse princípio da modéstia, ele deve guiar a nossa forma de expor o nosso corpo, de nos vestirmos, de nos comportarmos em relação a essa área da sensualidade, aqui e nas redes sociais. 1 Pedro 3 diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrado em um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, a gente precisa primeiro pensar se a forma como a gente está se vestindo para as fotos que a gente coloca na rede social está honrando a Deus. Que é bem comum a gente pensar na reação das pessoas. Mas primeiro pensar se está honrando a Deus. E assim, eu sei que tudo sobre essa questão do vestir é uma questão muito cultural. E isso, às vezes, tem levado algumas mulheres que são cristãs a dizer assim: mas no meu coração eu sinto que eu estou honrando a Deus. E se alguém ficar chateado, é porque é uma questão dessa pessoa. Porque, para mim, eu estou honrando a Deus. Eu acredito, gente, que apesar de existir essa questão de cultura, contexto, a gente sabe bem o que é decente e o que não é. A gente sabe. Exatamente. A palavra dá princípios. E por isso a gente sabe, né? A gente teima em fazer o contrário para amaciar o nosso próprio ego. Mas a palavra de Deus diz isso. E o que é uma mulher que é modesta? Modesta é uma mulher que ela usa a roupa para cobrir o seu corpo, para proteger o seu corpo. Ela não usa a roupa para chamar a atenção de um outro homem ou às vezes até de uma outra mulher. Eu tenho um bumbum grande, então eu tenho que usar uma roupa que enalteça meu bumbum. Para que as pessoas vejam que eu tenho bastante bumbum. Eu tenho seios. E a parte que eu mais gosto do meu corpo é isso aqui. Então, preciso usar um decote para mostrar isso aqui. A gente precisa entender que quando uma mulher entra com a sua roupa, o que mais precisa chamar a atenção nela não é a sua roupa. É o seu caráter. É quem ela é em Cristo. Então, se as minhas roupas, se os meus acessórios, eles estão chamando mais atenção em mim do que aquilo que eu sou em Cristo, tem alguma coisa errada. Porque o que precisa chamar mais a atenção é o espírito dócil, é a beleza que está no interior. Então, eu acredito que quando a gente vai escolher a nossa roupa para se vestir na vida e para se mostrar nas redes sociais, a gente tem que se preocupar. Às vezes eu já comecei a gravar um story com uma roupa que eu estava em casa. E aí eu coloquei, e aí eu percebi que tinha um decotezinho. Eu falei, gente, todo mundo só vai olhar para isso aqui. Né? Só tem mulher aqui, né? Eu acho que sim. Todo mundo só vai olhar para o decote, né? Não tem muito, mas o que tem está aparecendo e o povo vai olhar e vai ver. E aí eu vou trocar de blusa, então, para gravar o story. Porque eu preciso que a mensagem que eu carrego seja mais importante do que algo no meu corpo. Já aconteceram situações, a gente está de férias também e está numa praia. E aí a gente tira umas fotos tão bonitas, a luz é diferente quando a gente está na praia, né? A gente fica até mais bonita quando tira uma foto, né? E aí dá vontade de postar a foto. E aí, eu sempre prefiro o maiô, porque o maiô mostra menos o meu corpo. E eu tenho uma sensação horrível de pensar que um tanto de homens sem vergonha está vendo uma parte do meu corpo que era só para o meu marido ver. Gente, que coisa que dá um nojo grande. Eu vou ser bem aberta com vocês aqui. Porque a gente está à vontade e só tem mulher. Então, quando eu pensei assim, se eu postar essa foto, eu estou com a minha família, os meus filhos, meu marido, mas com certeza vai ter um homem incrédulo que está ali, que pode ver. Pode ter um irmão que é casado que vai olhar, que não era para ele olhar. Pode ter uma irmã, aí eu vou entrar nessa questão agora do escândalo, que vai olhar e vai dizer assim, como é que pode, rapaz, a esposa do pastor está lá mostrando a barriga e um pedaço da bunda, né? Sim, sim. Então, além de eu falhar contra Deus, eu causo uma confusão danada entre as pessoas. Porque aí, o homem que não era para ver, viu, a mulher
que era para estar em paz, ficou com raiva de mim e deu tudo errado, né? Então, sobre essa questão da modéstia, a nossa roupa não é para ficar chamando atenção para o corpo que Deus nos deu, é para nos cobrir de forma elegante, discreta. E aí, a gente precisa sempre tomar cuidado com isso. Sobre evitar o escândalo, se a gente quer se vestir para a glória de Deus, precisa se preocupar com a modéstia e precisa se preocupar com o que os outros estão vendo em nós. E isso é muito importante na palavra de Deus. A gente não pode dizer assim, eu não acho que cropped é pecado, então eu vou sempre usar cropped. Eu vou mostrar minha barriga porque eu não vejo nada demais. Mas se a irmã vê algo demais, e a irmã vai dizer assim, não, mas que coisa estranha, né? De 100 irmãs que viram, 50 ficaram. Mas como é que pode? Essa irmã mostrando a barriga e tal. É melhor eu não usar. Não é verdade? Então, o apóstolo Paulo falando sobre isso, em 1 Coríntios 8, 9, ele diz: contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Ele estava falando sobre as comidas nesse caso. Mas esse princípio é válido para os gostos que eu tenho que podem causar um escândalo no irmão. Então, eu acho que sobre essa questão da exposição do nosso corpo, a gente precisa ter todo cuidado, porque ele é templo do Espírito Santo e ele não existe para causar nenhum desejo pecaminoso em ninguém e nem escândalo em ninguém. A gente precisa tomar cuidado com isso. E além disso, eu vi uma reportagem, eu procurei tanto qual foi, eu acho que tem uns 3 jornais que eu sigo no Instagram e eu não consegui achar qual foi. Mas existe um comércio de fotos de mulheres que são printadas. E aí, mulheres que não fazem ideia de que tiveram suas fotos printadas estão virando prostituição, a verdade é essa. Prostituição digital, né? Assim, Exatamente, vamos dizer, né? exatamente. E às vezes eu postei uma foto com a minha família, mostrando o meu corpo, e a gente precisa tomar cuidado com isso também. Alguém que printou a minha foto vai ter ela para sempre. Olha isso, gente. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Exatamente, o print é eterno. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a exposição da nossa intimidade nas redes sociais, não só, acima de tudo, para honrar a Deus, para não causar um escândalo, mas também para proteger a gente mesmo, né? E essa é uma coisa que, assim como qualquer outra área da nossa vida cristã, a gente está sendo transformado de glória em glória. Então, eu espero que Deus vá me ensinando sobre isso cada dia mais. E que, do mesmo jeito, cada uma de vocês, cada uma de nós, possamos nos esforçar em honrar o Senhor nisso, né? Vou finalizar a minha fala com 1 Coríntios 10, 31 a 33. Ele diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro agradar a todos de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então, se a minha roupa inadequada, eu estava conversando isso, acho que com Gerlândia, que a gente vinha conversando, alguma coisa sobre isso, a forma de vestir. Às vezes, alguém vai olhar para mim, ou para você, como uma mulher cristã, e vai pensar assim: eu poderia conhecer Jesus por meio dela. Mas essa pessoa encontra a gente com uma roupa inadequada e isso se torna um bloqueio, algo que vai atrapalhar essa pessoa de conhecer Jesus. Porque ela diz: que crente agora mostra a barriga, e crente agora anda assim, mostrando os seios, e com essa roupa tão apertada. Então, eu acho que cabe a cada uma de nós nos colocarmos diante do nosso espelho, sabendo que Jesus está do nosso lado, como Belinha. Eu já estou chamando ela de Belinha, minha amiga íntima também. Belinha. Como ela falou, Jesus está conosco o tempo todo. Na faculdade eu sou professora Belinha. Então pronto. A reitora me chama de Belinha. Então já é Belinha. Já desisti. Não tem jeito a dar. Aí naquelas mesas assim, chamar as autoridades, eu quero deixar de chamar a professora Belinha para compor a mesa. Não tem para formalidade, não tem jeito. Belinha, né? Então, como ela falou, nós estamos sempre diante de Jesus. Então, quando a gente escolher a nossa roupa para ir na praia, para ir no shopping, para ir na igreja, que a gente possa se colocar diante de Jesus e dizer: Jesus, isso aqui te glorifica? Será que essa roupa chama mais atenção do que a obra que o Senhor está fazendo na minha vida?
e avaliar tudo isso. Se for preciso renunciar a uma roupa, gente, a última vez que eu preguei numa igreja, eu ganhei um vestido de uma estampa lindíssima, com as costas tudo abertas. Eu falei assim, meu Deus, eu queria tanto usar esse vestido. Que vestido tão bonito, e de uma loja cara. Falei, eu precisava usar. Não pude usar o vestido. Se não fizesse nenhum remédio. Bota o quê? Um blazer. Bota um blazer, é uma boa ideia, está lá guardado, vou botar um blazer. Então, e aí a gente renuncia, ou bota um blazer, e resolve para vestir para a glória de Deus. Muito bem. Eu me lembrei, Carol, que André sempre fala nas pregações. Recentemente a gente, Carol, ele falou sobre isso. A salvação é de graça, mas vida cristã custa caro. Então não tem como. Custa caro, né? A gente precisa fazer certos sacrifícios para a glória de Deus, né? Pode complementar, Priscila. É que tem um tempinho de... Só lembrando de uma situação comigo, né? Eu comprei um macacão numa loja chiquérrima, que eu achava lindo, macacão de renda. E assim, maravilhoso, uma promoção, né? Numa boutique bem legal. E estava esperando aquele domingo para usar aquele macacão. Aí no domingo, estava lá, me achando, frente ao espelho, tão linda nesse macacão. Aí chega Aristeu, tá indo para academia? Falei, como assim? Não, tá muito colado esse macacão. Mas eu acho que eu fiquei tão chateada, sabe? Mas eu estava já programando assim, eu vou botar um saco, então, sabe? Fiquei brava, mas assim, como ele foi sábio em olhar com os olhos de homem, marido. A gente tem que ter essa sabedoria também de fazer essa leitura. E eu falava com a minha filha quando ela era mais nova, né? Ô, seu pai, ele está vendo com olhos de homem. Muitas vezes a gente não tem esse olhar, né? Não tem a malícia, né, Priscila? A gente não tem a malícia de achar que... Né? Não tem. Ele me livrou de me expor, né? De uma forma sensual, né? Sem necessidade. Mas assim, até hoje está lá o macacão. Nunca usei. E o pior é que não dá nem para dar de presente, porque a depender... Não dá para botar um blazer. Pois é, não dá para botar o blazer. Eita. Esse assunto é polêmico, né? E se alguém quiser fazer perguntas, eu vou deixar para o final, para a Carol responder, tá certo? Próxima pergunta do bloco 2 para a Priscila. As redes sociais revelam mais a sua verdadeira identidade ou a ocultam ainda mais? Tem esse... Eu fiquei pensando nessa pergunta, sabe? Porque qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Onde a gente busca a nossa identidade? O mundo diz que nós definimos a nossa identidade, né? Essa é a briga do mundo. Você só é feliz se você define a sua identidade. Mas ao mesmo tempo que a gente define a nossa identidade, nós precisamos de uma validação externa. Porque senão não vale de nada. É por isso que nós somos obrigados hoje a concordar com quem acha que nasceu de um jeito e cisma que é de outro. Não basta ele achar que é de outro gênero, a gente tem que falar que é. Porque a identidade tem que ser validada. Então, a gente parte para uma situação de postar coisas que nos trazem uma validação e nos agradem. E tem alguém já disse, né, que nós não somos o que nós achamos que somos. Nós não somos o que os outros pensam que nós somos. Mas nós somos o que nós pensamos que o outro pensa que nós somos. Então, a gente cai na armadilha de postar as coisas que a gente acha que vão agradar as outras pessoas e fica alimentando buscando a validação nas curtidas, naquilo que agrada as pessoas. E a gente fica num ciclo vicioso ali. Não colocamos a nossa vida real ali. Porque, na verdade, nem a gente sabe se a gente não tiver a nossa identidade ancorada em Cristo. A resposta para isso é que a nossa identidade é em Cristo. A gente falou ontem, né? Porque nós não pertencemos a nós mesmas. Nós pertencemos a Cristo. Então, a partir do momento que nós olhamos para Cristo, contemplamos Cristo e transbordamos o conhecimento de Cristo, aí nós vamos revelar a nossa verdadeira identidade em Cristo, para abençoar as pessoas que estão nos vendo ali. Mas uma influencer cristã vai agir assim. Mas, no geral, o mundo, né, influencer, ela vai postar aquilo que vai dar o recorte da vida dela. E a gente acha que aquela é a vida real.
Ninguém posta ali um caos na casa. Ninguém posta, não é? Ninguém posta aqueles momentos de caos. Alguns até postam, né? Não, aí você posta aquela coisa linda, bonitinha, toda organizadinha, arrumada, né? Toda, sabe? A vida real, a gente não quer abrir a nossa vida real assim, porque isso nos expõe. Isso nos expõe. Mas o nosso chamado como influencer é apontar para Cristo mesmo num dia de caos, né? Mesmo num dia de caos, sabendo que a gente passa por lutas também. A gente passa, claro que a gente não vai expor a nossa vida, porque a gente não faz isso nem com quem a gente não conhece. É lógico que a gente não vai expor a nossa vida, as nossas necessidades. Esse livro, Equilíbrio Social, ela fala que a gente tem que tratar as nossas redes sociais como uma sala de visita da nossa casa. Né? A gente tratar ali de uma forma como se a gente recebesse as pessoas na nossa casa. E nem todo mundo que a gente recebe na nossa casa, a gente não conta as nossas intimidades com o nosso marido. A gente não conta os problemas, não é? E muitas vezes a gente pega as redes sociais e quer passar recado, quer desabafar nas redes sociais. Ou carência, não é verdade? Ou carência, né? Então, eu penso que, no geral, as redes sociais, a gente revela aquilo que a gente quer que as pessoas vejam de nós. E a gente tem que cuidar do nosso coração para a gente revelar aquilo que Deus nos chamou para ser, a nossa verdadeira identidade em Cristo. E a gente não precisa se preocupar, porque nós não precisamos de validação de curtida, gente. Porque o nosso Senhor já aceitou do jeito que a gente é. Imagina um Senhor que nos ama do jeito que nós somos. Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece os nossos defeitos, Ele conhece as nossas limitações e Ele nos ama como nós somos. A gente cantou aqui hoje esse amor incondicional do nosso Senhor. Então nós estamos firmes e seguras no amor dEle, que é eterno e é incondicional, independente de quem nós somos. E a gente não precisa de aprovação, mas quando a gente quer agradar os outros, aí a gente busca por aprovação dos outros, pelas curtidas. Tem o Tony Hank também no livro, né, que 12 maneiras que o celular tem transformado você. Ele faz uma alusão às nossas postagens. Aí ele faz uma comparação que eu achei fantástica, de Narciso. Ele fala que Narciso estava olhando para o lago e via no lago a sua própria imagem. Ele se apaixonou pela sua imagem, até que um dia que ele viu a imagem dele no fundo do poço e se jogou. E aí ele fala que o que a gente mais gosta de ver nas redes sociais são as nossas próprias postagens. E a gente fica encantado com elas. E a gente fica vendo quantas curtidas nós tivemos. E a gente fica vendo quantos compartilhamos. Aquilo aquece nosso coração. Nós somos apaixonadas pelo aquilo que a gente posta. Porque nós somos descoladas daquilo que o Senhor tem para a gente. De olhar para Ele, de contemplar Ele e transbordar a nossa identidade em Cristo. E precisamos, então, ficar atentas. Quem nós estamos tendo como padrão? E eu vejo muito isso, sabe? Irmãs minhas em Cristo, minha vida é horrível, meus filhos não consigo, a fulana de tal, do Instagram, que tem 100 mil seguidores, a vida dela é perfeita, ela educa os filhos dela muito bem, ela faz tudo certinho, e busca, como a gente até falou ontem, né, busca conselhos, em fontes que você não sabe como é que é a vida real, você não sabe como é que é aquilo de verdade, né, então, eu acho, respondendo, acho que eu nem respondi, não sei se eu respondi. A gente não posta, né, na maioria, né, das vezes, a gente não posta a nossa verdadeira identidade, a gente posta aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. É um cuidado que a gente tem que ter na nossa própria vida e nas postagens que a gente coloca também, né? Por isso que não é possível acreditar em tudo Não que as é. pessoas postam. Não é possível. O que as pessoas querem aparentar nas redes sociais. Porque nem tudo que é ouro, né, reluz. Nem tudo que é reluz é ouro. Aí você Isso vê mesmo. as viagens das pessoas, aí você quer estar lá também, às vezes nem tem viagem, coisa nenhuma. E eu vi um documentário uma vez sobre isso, não sei se vocês viram. Sim. É surreal. A pessoa está lá no motel, na cama, lá brigada com o marido, aí posta uma foto e posta lá, fingindo que está em outro lugar, ou então que está feliz. Ou então a pessoa está triste, arrasada, e vê uma imagem no caminho e posta mostrando uma felicidade. E nós somos enganadas com essas coisas e vai brotando descontentamento no nosso coração. Por que eu não tenho isso? Por que eu não estou com essa vida tão boa assim? E fica igual Eva, né? O que é Eva? Qual foi o problema de Eva? Eva queria uma vida boa. A vida dela não era boa. A vida que Deus fez, como Deus criou, não era satisfatória para ela. Foi em busca de uma vida boa, caiu na conversa da serpente e estamos nós aqui, sofrendo ainda as consequências, né? Então a gente tem que
guardar o coração da gente para não ficar atrás de uma vida boa. Nossa vida, queridas, é a vida que Deus escolheu que nós vivamos hoje. Pronto, né? A nossa vida é boa em Cristo. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Ai, eu amo essa música. Eu amo essa música também. Amo essa música. Se o Senhor é o meu pastor, Isso. aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Preciso. Ponto final. Vou fazer um quadro disso. Não, você deu uma boa ideia. Eu vou imitar, vou fazer um Que quadro que está na minha música casa. linda. Pois aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar, porque nós temos aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos. Não, isso não exclui a vontade, o desejo de crescer, de ter, mas inclui a ideia do contentamento que você tem hoje. Contentamento. O que o Senhor tem para você hoje, não é isso? Vamos lá, agora caminhando já para o finalmente aqui com vocês, temos as duas últimas perguntas agora para Camila. Como coordenadora do projeto Antes que Aconteça, qual a relevância das redes sociais na divulgação de pautas dessa natureza, no quesito disseminação de conteúdo e informação de utilidade pública? E, acima de tudo, na disseminação das boas novas do Reino de Deus. Vou falar um pouquinho do projeto, né? Hoje, atualmente, eu coordeno um projeto que ele é piloto, um programa, na verdade, que ele já é um programa. Ele é piloto, vai acontecer aqui no nosso estado, como o primeiro estado da federação. Ele é um programa que ele é a nível nacional. É um programa, e aqui eu não estou fazendo política, tá, gente? É só para dar a César o que é de César. É uma iniciativa da minha sogra, a senadora Daniela Ribeiro, e é um programa que protege mulheres vítimas de violência doméstica. E por que eu estou coordenando esse programa? Porque eu sou a nora dela? Não, não é por isso. Na minha casa, na minha família, há 25 anos, minha mãe foi morta por feminicídio. E não tem como a gente falar disso, mesmo 25 anos após, sem mexer em algo que é extremamente doloroso. Então, por ser nora da senadora, eu jamais falaria sobre esse tema, e ela sabe disso, que eu não toparia se o Senhor não tivesse me dado a visão que o meu testemunho, a minha dor, o que Ele fez na minha vida, poderia servir como cura na vida de outras mulheres. Então, hoje, estou como coordenadora do programa, por missão que o Senhor me delegou, e eu entendi que eu precisava falar. E isso não é para fazer política, isso independe de qualquer circunstância. O programa, a intenção é que ele vire um programa nacional, como o Bolsa Família é um programa nacional, como tantos outros programas que protegem os vulneráveis. E hoje, a mulher, ela está numa situação de vulnerabilidade por ser mulher. Aconteceu com a minha mãe há 25 anos, mas em nada difere quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente vai para as matérias, quando a gente vai para os vídeos que a gente vê na internet. Quando Ana Hickman denuncia que está sendo vítima de violência doméstica, em nada difere daquilo que aconteceu na minha casa. Então, eu era uma pessoa que, eu estar aqui hoje com o microfone na mão falando, isso era inimaginável na minha vida. Eu conheço a Cristo há muitos anos, graças a Deus, me converti antes de casar e, como a gente gosta de dizer na igreja, a gente acredita que faz tudo certinho quando casa, como o Senhor quer que a gente case. Eu conheço meu marido desde que eu tenho 16 anos de idade, foi meu único namorado. E eu fiz tudo como creio que o Senhor tem planejado para a minha vida. A gente busca fazer, sabendo que a gente erra todos os dias. Porque se Deus estivesse buscando por perfeição, Jesus não precisava ter vindo. Né? Então, não somos perfeitos, erramos, falhamos, como todas aqui. E isso que aconteceu na minha casa, na minha família, me trazia uma apatia muito grande. Eu não tinha desejo de falar, e muito menos nem pensar em expor o que aconteceu na minha família, sob nenhum aspecto. Embora eu use as redes sociais
para levar mensagem do Evangelho, para fazer um devocional, para falar alguma coisa dos meus filhos, para ajudar outras mães. Esse assunto eu nunca pensei em falar. Até que no ano passado, a senadora estava acredito que era o Anuário da Justiça, alguma coisa dessas que apresenta os números de violência doméstica no Brasil contra a mulher. E aí, o dado assim alarmante, que ela ligou para mim, sem acreditar, ela disse: Camila, no nosso país, a cada 4 horas, uma mulher é assassinada. São quase 5 mulheres por dia vítimas de violência doméstica. Entenda, não é violência de gênero, é violência doméstica. Quando você vai para a violência de gênero, aí eu nem sei dizer, né? Então, assim, é um absurdo, é feminicídio a cada 4 horas no nosso país. Desde que a gente sentou aqui até a hora que a gente vai terminar, uma mulher morreu vítima de feminicídio. E ela disse: e eu preciso fazer alguma coisa. E a gente só faz política pública com dinheiro. Não tem outra forma de fazer política pública se não for garantindo verba para quem precisa. Ela disse: eu vou me movimentar para fazer alguma coisa e eu preciso de você. Eu disse: tá, o que eu puder ajudar nos bastidores, né? Pensei eu, enganada. O que eu puder ajudar, estou aqui. Ela disse: tá bom, vamos reunir muitas mulheres, tem ministras, ex-ministras, juízas, gente da UEPB, doutora Nádia, trabalha com a parte tecnológica, Renata Gil, a deputada Soraya Santos, que é uma deputada do Rio de Janeiro, que é a procuradora da mulher na Câmara Federal. Então, assim, foi muita gente junta, e aí a gente começou a fazer reuniões, Zoom, né, cada uma de um canto, e eu não falava, todo mundo: mas você, eu digo: não, eu estou aqui, tá tudo certo. E o Senhor começou a me inquietar, sabe, dizer assim: você precisa falar, porque a sua dor é a dor de muitas outras. Muitas outras, e aí eu entendo que muitas outras não são só aquelas que de alguma forma foram vítimas, como a minha mãe foi vítima, como eu sou vítima, como toda a minha família foi vítima. Minha tia está ali, minha prima está ali. Como isso abala uma família? Como é realmente assim, é devastador, é uma ação tão maligna que a mulher, ela é o seio, né, gente, da família. Eu não sei como é na casa de vocês, mas na minha, a minha avó, assim, ela foi tudo na vida da gente. Inclusive, foi quem me criou quando eu perdi minha mãe aos 10 anos. Então, acho que quando você ataca uma mulher, você, de alguma forma, você desestabiliza, você acaba com a família. Né? A mulher é aquela que é a geradora de vida, é a fonte, foi o Senhor que nos deu essa capacidade. Então, hoje a gente vive esse status enquanto sociedade, de uma sociedade que vitimiza a mulher, quando a mulher ela deveria estar sendo exaltada pela sua força, pelo seu discernimento, como diz lá em Provérbios 31, né? E até delicado, eu sempre ficava: meu Deus, mas como é que eu vou falar isso na igreja, sabe? E aí eu vi até uma pregação da pastora Viviane Martinello, que ela dizia assim: gente, o Senhor diz aos maridos que eles amem as mulheres como Cristo amou a igreja, que deu sua vida por elas. Então, se um homem ele está lhe afligindo de alguma forma, está sendo cruel com você, tá? Porque a violência ela começa, né? Tem os mais diversos graus. É a violência psicológica, do você não é capaz, você nunca vai conseguir, eu sou o melhor que poderia ter acontecido na sua vida, né? Você não merece, você é feia, você é burra, tá fora de forma, tá gorda, tá magra demais, tá abatida. Enfim, assim, é o mais diverso que se possa imaginar. E até a violência patrimonial, né? Que é uma coisa também que está muito em evidência. Por carência, muitas vezes as mulheres, mesmo independentes financeiramente, aceitam certo tipo de relacionamento. Na minha casa, por exemplo, minha mãe não dependia do meu pai financeiramente, mas infelizmente vivia um relacionamento abusivo psicologicamente e até fisicamente. E a violência doméstica, ela é um crime que ele causa 2 coisas que para mim assim, são muito claras, que é a vergonha e o medo. Eu passei 25 anos da minha vida sem tocar nesse assunto por vergonha.
não mais por medo, porque o que aconteceu com a minha mãe, meu pai foi punido, cumpriu a pena dele, e, enfim, é outra história. Né? Não, é uma história que, como cristã, a gente tem que perdoar, porque o Senhor não está onde o perdão não está. Não é fácil, é realmente cumprir o que o Senhor deseja que a gente cumpra, mas a gente entende também que é um milagre, é obra do Espírito Santo, não somos nós. Não somos nós, é o Senhor atuando através de nós. E para que a gente fale, para que a gente libere esse peso, para que a vida da gente avance, a gente tem que fazer. Né? Porque é uma ordenança, o Senhor manda a gente perdoar e limpar o nosso coração, para que Ele possa fazer na nossa vida. Então, quando eu entendi tudo isso, o Senhor me trabalhou, me inquietou, e aí eu abracei e aceitei a missão de coordenar o programa. E o programa, para falar agora de uma forma mais prática, ele é diferente, ele é inovador, porque ele alcança não só, por exemplo, não só o aspecto judicial, não só o aspecto preventivo, mas ele é tanto para aquelas mulheres que estão em situação com alguma tutela, alguma medida judicial deferida, ou para aquelas mulheres que não aceitaram de nenhuma forma, ligaram ali o sinal de alerta e não se sujeitaram àquilo que poderia acabar, inclusive, com a vida delas. E ele está, assim, o que é mais inovador é isso, é essa capacidade de unir várias esferas. Então, hoje, num primeiro momento, o programa está ligado à Secretaria de Segurança Pública com a construção das salas lilás. O que são as salas lilás? É um lugar de acolhimento. Muitas vítimas não denunciam, sobretudo no calor do momento, na hora do conflito, porque não encontram acolhimento. E aí, a denúncia, ela acaba que ela fica no telefone, ou ela não é impulsionada, ou ela é denunciada naquele dia, o sujeito sai da audiência de custódia e aí ele é posto em liberdade, e aí ele vem a reincidir nas práticas. E o primeiro ponto, assim, de mais expressivo, de mais factual, é a construção das salas lilás, para que a mulher ela tenha esse lugar de acolhimento, para que a criança seja acolhida, porque muitas vezes ela sai de casa sem nem a roupa do corpo. E eu digo isso porque eu ouvi dos delegados, das pessoas que atendem. Então, assim, é para ser realmente esse lugar de acolhimento, onde a mulher vai ser ouvida, onde a criança vai ter um espacinho para ficar ali, com um brinquedinho, com tudo, assim, com todo o aparato, para que essa mulher tenha coragem de fazer o mais difícil, que é denunciar aquela pessoa. E, além da sala lilás, vem também as cartilhas informativas que a gente quer que esteja nas escolas, a gente quer que esteja nas universidades, que vire uma prática, que vire uma rotina, e a gente tem buscado fazer isso, conversando com as universidades, conversando com a Secretaria de Educação, com quem puder somar força. Parceria público-privada, o Itaú já se disponibilizou a ser um parceiro para uma casa-abrigo, para um lugar de acolhimento para essas mulheres. Ciência e tecnologia, vem com dispositivos tecnológicos que não precisam ser uma tornozeleira eletrônica, alguma coisa mais discreta, para que a mulher ela não vire um alvo, que ela possa ali com um aplicativo embutido, que só ela vai saber o que é, disparar um alerta para que a justiça saiba que aquela mulher que ela tem medida protetiva, que ela está sendo agredida naquele momento. Então, que o socorro chegue de uma maneira mais breve possível e para impedir que o pior aconteça. Por isso que o nome do programa é Antes que Aconteça. Então, temos trabalhado muito nesse sentido, várias reuniões, e aqui coloco também à disposição quem tiver um programa que queira ser parceiro, ou instituição que queira ser parceira. A ponta do programa é o empreendedorismo, é trazer cursos de formações para essas mulheres, porque muitas não denunciam pela dependência financeira. Muitas. E quem é mãe, quem é casada, sabe. Muitas vezes você passa por aquilo mesmo, em detrimento de deixar seu filho sem um pai, em detrimento de deixar seu filho sem a condição de vida que ele tem naquele momento. E, além disso, tem defesa pessoal, tem várias coisas aí que a gente vai trabalhar. Tem começado, verba pública é difícil, tudo é muito amarrado para chegar. Então, assim,
O recurso, acredito que depois do período, encerrado o período eleitoral, ele deve estar chegando e as ações efetivas do programa, elas vão começar. E a rede social, a divulgação, a oportunidade da gente estar reunida, assim como a gente está aqui hoje, disso depois ir para uma mídia, gerar um conteúdo, eu acredito que é esse o nosso papel como cristã, é de fazer essa diferença, sabe? É de não estar tão ligada. Quando eu falei na pergunta anterior, eu esqueci só de dar um fechamento, que é, eu sempre procuro assim, a perspectiva, para onde é que a gente está caminhando? Enquanto cristã, enquanto identidade, a identidade que Cristo colocou em nós, de filhas. Para onde é que a gente está caminhando? A gente está caminhando preocupada com a viagem, a próxima viagem, que fulana está postando, a próxima roupa. Gente, tudo isso é legal. Quem não gosta? Né? Quem não gosta de estar com a roupa legal, de estar num lugar confortável, de estar comendo a comida que você gosta, tudo isso é muito bom, é válido. Mas enquanto cristãs, enquanto mulheres, a gente tem que saber que o nosso diferencial sempre vai ser Jesus. Não é porque eu sou mais bonita, não é porque eu falo bem, não é porque eu estou... Não é nada disso. Nada. Se for só sobre isso, sabe, como diz os estudiosos, nós somos as mais miseráveis das criaturas, porque nós somos aqueles que tivemos o entendimento, tivemos a revelação e não passamos isso adiante. E não é passar pelo muito falar, é passar pelas atitudes por quem nós somos. Então, acredito que é isso. Se a gente puder usar a nossa influência de rede social, de alguma coisa que seja, como todo mundo aqui falou, para glorificar o nome do Senhor. Isso, vamos dar uma pausa. Parabéns. Eu quero só fazer um combinado com ela aqui na frente de todo mundo para ela aceitar e ficar certo, combinado já agora. Está ela gravando, precisa ir, viu? Você Está gravando. Você precisa ir em Serra Branca. Eu estava ouvindo ela, isso é tão importante, isso é a compaixão. Isso. A gente tem um projeto que chama Compaixão, que cuida das crianças, mas por estar perto das crianças, a gente já teve, por exemplo, uma situação depois de um culto, que a mãe ligou e falou, ele está com a faca e eu não tenho com quem deixá-los. Então, Carol e Felipe, vocês podem pegar as crianças aqui, eles dormiram com a gente enquanto a mãe foi para a delegacia. E aí ela me contou que estava fugindo e disse para não contar para ninguém. Depois ele veio ameaçar a gente, porque eu tinha que dizer. E a gente tem diversas mulheres nessa situação. E a gente precisa demonstrar a compaixão que Deus tem por elas. Por meio de tudo que você acabou de dizer. Mulheres que chegam na igreja e dizem para mim assim, eu estou aqui no culto, mas ele me bateu hoje de tarde. E aí eu passei um pó, alguma coisa, sabe? Então... eu fico feliz de Deus estar levantando pessoas como você. Isso. E que a gente possa levar isso para frente, para a glória de Deus. Amém. Isso é que é ser sal fora do saleiro, né, meu povo? Porque o sal tem que ser espalhado, né? Tem que dar gosto. Bem, parabenizar a Camila, né, por esse programa. Claro, gente, que como eu falei, né, nada aqui foi aleatório. Tudo foi debaixo de muita oração, de muito discernimento da parte do Senhor. Todo esse congresso foi assim... de muita oração. Eu aperriei todas as irmãs dos grupos de oração, né, Cacá? Orem, porque a gente pode fazer o congresso mais lindo do mundo, com toda a logística, a comida perfeita. Mas se o Senhor não estiver presente, e através da oração da sua igreja, nada vai fazer sentido. Então, cada irmã que está aqui, né, cada irmã minha em Cristo que está aqui, está com esse propósito. E vocês estão vendo como tudo está casando, né? Então, eu fico muito feliz e parabenizo. Eu conheço já conhecia, já pesquisei sobre o programa e estou muito feliz, Camila, com esse seu projeto, com esse programa. Não é um programa como é que eu posso dizer, de governo, mas de Estado. Isso vai ficar, a gente passa, né? E as políticas e tudo isso vai ficar para nós, para a nossa sociedade, para o bem comum. Então, meus parabéns, muito feliz, viu, pelo esse seu programa. E agora, para finalizar, nós temos uma pergunta direcionada para a Belinha. Tendo em vista os inúmeros papéis que você exerce na sociedade... Não, isso é a do bloco 2. Vamos lá. Isso. Como discernir naquilo que postamos, entre aquilo que é fonte de encorajamento, ou seja, nossas conquistas, ou de inveja? Como avaliar se seremos motivos de bênção para outras pessoas ou promotores de comparações? Antes de postar, devemos ter esse cuidado? E como?
Com certeza. Eu começo respondendo de trás para frente. Tudo a gente tem que seguir o embasamento teórico que é o bíblico. Todas as coisas me convêm, nem todas as coisas me edificam. Todas as coisas me convêm, nem todas são lícitas, eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Então, a motivação no meu coração, por exemplo, aniversário, eu amo amar as pessoas através das minhas palavras. Então, cada um ama amar de um gesto, de abraçando, de presenteando, de honrando, falando, enaltecendo, no sentido de mostrar para o outro quão importante aquele outro é na sua vida. Porque a vida é muito fugaz e amanhã esse outro não está mais do meu lado. E eu não sei se amanhã eu vou dizer da mesma forma o quanto essa pessoa é importante. Então, nas redes sociais, por exemplo, se alguém estivesse me seguindo, ia ver quão eu amo respeitar, valorizar, honrar as pessoas e em datas comemorativas dizer o que elas representam para mim. Eu acho que é sempre bom a gente dizer o valor do outro para a gente. A gente pode dizer o valor do outro através de gestos e tantos outros, mas é como se eu estivesse honrando aquela meu pai, minha mãe, né, família, meu esposo, filho, etc. Quando eu gosto assim de motivar, falando muito sobre saúde. Então, eu gosto de praticar atividade física. Eu já fiz triatlo, eu já sou maratonista, então faço academia, pilates, natação, bicicleta, tudo, essa parte de corrida. Então, essa parte de atividade física, por ser um profissional da saúde, eu sempre faço alertas, tento motivar. Então, a intenção do meu coração é encorajar o meu próximo a também buscar o caminho correto. Quer seja um caminho espiritual, quer seja o caminho da vida cotidiana, como comer bem, né, fazer atividade física, etc. Então, nesse sentido, eu sempre tenho essa vontade de postar aquilo para estimular as pessoas a também desenvolverem, mudarem seus estilos de vida e desenvolverem boas práticas nesse sentido, para que o corpo seja beneficiado. Saúde. Então, o principal momento, assim, o principal objetivo é estimular o valor, né, da saúde mental, física, etc. Outra coisa que eu acho interessante, eu posto muito pouco viagem. Eu não gosto muito de postar viagem, porque eu percebo que as pessoas viajam na viagem, no sentido virtual, e não estão viajando a viagem na vida real, naquele dia, no hoje. Então, se eu parar num restaurante para postar amanhã que eu fui para um zoológico, estou inventando aqui, que eu estava caminhando na praia, nem eu vou almoçar, conversar com minha filha, meu marido, então eu não vou viver minha vida real. Então, eu penso que eu prefiro viver a vida real. Caso aconteça algum momento que uma coisa que eu vejo, às vezes, um arco-íris, eu sou fã, amo, porque na hora eu faço, Deus, tu estás me mostrando quanto tu és lindo. Aquilo sempre me faz uma reflexão imediata. Aí na hora ele me revela um versículo, eu posto, mas aquilo é no sentido de evangelizar, por exemplo. Uma vez o Espírito Santo colocou no meu coração de eu ler a Bíblia inteira todos os dias e postar todos os dias. Então foi difícil, foi muito difícil, porque eu tinha feito esse propósito, que era ter toda a Bíblia no meu Instagram, todos os capítulos da Bíblia estão lá, e tinha circunstância de estar doente, de estar alguma coisa, né? E eu não queria, como é que chama? Fazer de forma negligente, porque foi uma inquietação que Deus colocou no meu coração. Aí, às vezes, quando a gente estava no momento mais conturbado, porque nós passamos também por aflições e com momentos difíceis, aí numa manhã aí à toa, sei lá, aí uma amiga minha manda uma mensagem: cadê o versículo? Aí eu não saio de casa sem ler. Então a gente começa a ver que a gente está de forma positiva edificando a vida de pessoas que
lhe cercam. E as redes sociais favorecem com que o alcance deixe de ser isso aqui e o alcance chegue lá na China, né? Não sei, alcança a qualquer pessoa. Então, eu acho muito importante, assim, eu sempre tento, quando é um devocional meu não, né, o que eu estou fazendo, um versículo fala ao meu coração, eu sinto uma vontade tremenda de passar. Um versículo que me impactou, um texto, um versículo, uma Bíblia, um print, etc. Eu acho que é importante, sim, a gente ter muito cuidado, porque já teve vezes, viu, pessoal, de eu preencher ajeitar uma foto, escrever um texto, fazer tudo lindo e maravilhoso, e por motivos assim, no momento, aí o Espírito Santo olha para mim e faz, tu tem certeza que tu vai postar isso? Aí eu faço, eu não, Senhor. Então, pagou. Já aconteceu também. Vai estimular ou vai gerar inveja? Vai edificar ou vai gerar discórdia entre um A com um B, né? Então, é difícil, mas tudo começa pela sensibilidade que a gente tem com o Espírito Santo. Porque ele vai dizer na hora, faça, e aqui ele vai ter uma resposta positiva de alguma coisa, porque alguém precisava ver. Por exemplo, uma viagem dessa aí, qualquer. Aí um aluno, quando eu cheguei de viagem, aí ele disse, professora, o que foi que a senhora fez para conhecer as Maldivas? Aí eu disse, vou lhe dar 2 caminhos para você conhecer as Maldivas. Consagra ao Senhor todos os seus sonhos, seus planos, porque Ele sempre faz melhor do que você imagina. E Maldivas, porque o Deus tem para te oferecer é absolutamente quase nada. Porque Deus faz sempre mais, maior e infinitamente do que você é capaz de imaginar. Então, se você consagrar a sua vida a Cristo, Maldivas ou qualquer lugar, China, Cochicholes, não importa a distância, a dificuldade, o obstáculo, você irá chegar, porque é finalidade. Deus quer que você esteja naquele lugar e Ele vai proporcionar essa oportunidade. E em segundo lugar, estude muito, se dedique, seja responsável, porque quando a gente faz o que nos cabe, que é muito pequeno, Deus faz todo o outro. Então, só existe duas formas de você alcançar um sonho seu. Fazendo o que lhe cabe e consagrando sua vida para que Cristo faça exatamente tudo que cabe a Ele. Porque o que cabe a mim, Ele não vai fazer. Então, nesse dia, essa empresa de viagem postou minha foto, sem ser a minha foto no meu Instagram. Tu estás entendendo? E aí os alunos viram a foto pelo Instagram da empresa de viagem. É rápido demais, minha gente. É muito rápido, né? Como as coisas fluem, a gente nem se apercebe. Mas aí agora falando do lado da inveja. Teve um dia que eu estava na faculdade, trabalhei a sexta-feira o dia todo, tal. Me encontrei com Nayane, que era professora, né? A gente trabalhou junto na mesma clínica. Aí ainda era do tempo do Facebook, que não existia nem o Instagram. Aí quando foi à noite, meu marido é muito alheio à rede social. Ele fez, meu amor, ajeita aqui essa foto desse Facebook. Ana Letícia está de colo. Acho que na época, sei lá, ela já estava com 6 anos, vamos dizer assim. E a menina está de colo, de braço, e eu não ajeito nada. Tá bom, aí peguei, a gente tinha ido para uma viagem, aí eu botei aquela foto bem linda, ela já maiorzinha, né? Foi. Aí no fundo da foto tinha neve. Aí beleza. Quando chega na segunda-feira, 8 horas da manhã, o bom dia daquela professora. Estava viajando? Aí eu disse, profetiza pela boca do anjo, bênção. Tá bom demais, eu estou nesse nível. A gente trabalhou. Sexta-feira o dia inteiro numa clínica. Fechamos a porta da casa, né? Saímos juntas na sexta-feira à tarde. Eu peguei um jatinho. Fui ver a neve, passei o sábado admirando toda aquela beleza. No mesmo jatinho, no domingo, voltei para o Brasil. Para a segunda-feira, 8 horas da manhã, está dando bom dia para tu. Mulher profetiza pela boca do olho, vai dar certo demais isso. Aí ela botou para rir. Mas quem pergunta o que quer, escuta o que não quer.
Porque é impossível a gente, no final de semana, e ver uma neve. A gente não tem condição. Então, o que foi que aconteceu? Inveja. A foto, né? Então, uma coisa inocente. Meu marido pediu só para mudar, para atualizar a coisa. Aquilo já despertou o quê? Inveja. E na hora a gente tem que saber como responder a cada um. Então, para terminar a minha fala, eu comentei com vocês que Deus tinha colocado no meu coração dois versículos, aquele de Colossenses que a gente leu, e eu vou ler o outro só para encerrar, para não me demorar mais. 1 Pedro, versículo 15 do capítulo 3, diz assim: Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então, é nesse sentido. A minha fala, a minha vida, o meu dia a dia tem que responder a pessoas que eu conheço, a pessoas que eu não conheço, qual é a minha motivação maior? Porque a minha motivação maior, qual é a minha esperança? Minha esperança é Cristo. Então, eu estou honrando aquilo a quem eu estou representando, porque é muito difícil. Só para terminar, eu esqueci de comentar sobre uma coisa, 2 livros me ajudaram muito. A gente, enquanto mulher, eu falo a mim mesma, confessando essa minha fragilidade, a gente tem sempre essa necessidade de se autoafirmar, de ser reconhecida, valorizada, etc. Tal, né? E eu li 2 livros que foram muito importantes. Eliza Bevere, que é Sem Rivais, que é um livro maravilhoso que fala só sobre comparação. E a gente, mulher, se compara muito, né? Existe até memes de mulheres que chegam, que o marido chega, bom dia, tal, tal. Oi, meu amor, tudo bem, tal. Você não sei o quê, Eu digo, foi que eu fiz. Fulano levou a mulher para viajar, para o restaurante, e você está aí. Né? A gente tem a vida do outro e briga com o marido, se o marido tem feito absolutamente nada, só por comparação, gerando discórdia em determinados lares. E outro bem legal, assim, que me ajudou muito, foi O Vício de Agradar a Todos, de Joyce Meyer. Então, realmente, às vezes a gente tem essa tendência de querer agradar a todo mundo e não dá. Eu tenho que agradar somente a um. Porque na hora que eu agrado a Cristo, eu vou ser a boa vizinha, a boa advogada, a boa irmã, a boa mãe, a boa esposa, a boa filha, ou qualquer que seja o papel que eu esteja exercendo naquele momento na sociedade. Então, vamos deixar as comparações de lado, porque Deus lhe criou para ser única, e só você tem os dons e talentos que Deus lhe deu, e só você tem a missão que Deus lhe designou, e vamos ter esse sempre pensamento. Se eu agradar a Cristo, está tudo certo. Muito bom. Deus continue abençoando cada um de vocês. Quero agradecer já de antemão pela disponibilidade, pelo carinho, pelo cuidado em estar aqui, em prestigiar o nosso congresso, que é para Deus, né? Todo mundo aqui está com um único objetivo, a glória de Deus.